Olá, eu sou Viviane Carla Facuri e hoje a gente vai falar sobre distração. Em Lucas 10, a gente vê Jesus indo visitar duas irmãs que chamavam Marta e Maria. E estando lá, Maria ficou aos pés de Jesus, querendo ouvir tudo que ele falava, dando maior valor para a presença dele e para o que ele ia falar. Já Marta também estava dando valor, ela estava lá querendo servir Jesus o melhor possível, e trabalha para cá, trabalha para lá, e faz isso, e limpa, e provavelmente vai lá, pega comida, serve. E chegou uma hora que ela ficou tão irritada com a irmã dela, com a Maria, que ela fala: Jesus, pede para Maria fazer alguma coisa, que ela está aí folgada, sentada, e eu estou aqui só eu trabalhando. E Jesus falou: Marta, Marta, a Maria, ela está preocupada com o que é mais importante. Né? Enquanto você está aí para lá e para cá, ela está se preocupando com o principal, com o que é mais importante, com as minhas palavras, né? Ele quis dizer. E é muito importante que a gente não se distraia de Deus, que a gente tenha essa cabeça de Maria. Você já imaginou o que Marta não sentiu quando Jesus foi assunto aos céus? Imagina como ela não pensou: puxa, muito bem fez a minha irmã que estava aqui dando valor para cada segundinho da presença de Jesus. Você já pensou como você tem agido na tua vida? Se você também não está se distraindo de Deus e está dando valor para a presença dEle, para estar com Ele? A gente está vivendo hoje em dia numa cultura de muita distração. Os nossos próprios celulares, eles podem trazer para a gente o que a gente quiser na hora que a gente bem entender. Se você quiser assistir um filme que você gosta, se você quiser assistir um vídeo, as coisas que você se interessa, tem lá a internet. Antigamente, na época que eu era criança, isso não existia. E faz tanta diferença. Eu lembro que se a gente quisesse ver alguma coisa, a gente ia ter que ligar a TV e lá não ia ter bem exatamente o que a gente quisesse. Isso distraía, mas não distraía tanto como a gente está distraído hoje. E não é só isso que distrai a gente. A gente vive num mundo que tudo acaba distraindo a gente. Só que a gente pode até se distrair de algumas coisas, mas nunca de Deus. Até o nosso tempo de atenção, de poder prestar atenção nas coisas, diminuiu radicalmente. Imagina só que para as pessoas mais jovens, eles não estão aguentando nem ver um jogo de futebol de 2 horas. Eles estão querendo joguinhos agora de futebol de meia hora, diz que agora foi lançado, né, esse tipo de jogo, de tão menos pacientes que as pessoas estão, de tão distraídas que elas estão. Só que enquanto você se distrai, o diabo pode trabalhar e muito na sua vida. É muito mais fácil para ele, porque muitas vezes não é que você está naquele pecado, vivendo tudo errado. É que agora você está distraído, você não está mais buscando tanto a Deus, você não está mais pensando tanto nas coisas de Deus. E isso vai te prejudicando muito a vida sem que você perceba. Porque você precisa buscar Deus em primeiro lugar e você precisa estar focado nisso. A gente muitas vezes está vivendo como quem está num avião que está indo direto para a montanha e a gente está lá preocupado com o serviço de bordo, reclamando do serviço de bordo. Presta muita atenção, porque isso pode acabar acontecendo na tua vida se você se distrair de Deus. E quais são as coisas que mais tiram a atenção de Deus? Em primeiro lugar, são os nossos problemas. Sim, porque problemas nós sempre teremos. E não é que você não vai fazer nada com relação aos seus problemas. É lógico que o que precisa ser feito, você deve fazer. Mas nunca se esqueça que, em primeiro lugar, quando te surgir um problema, você deve orar. E você não deve orar só com relação ao problema, você deve orar com relação a tudo. Você não deve parar de ter aquele teu tempo a sós com Deus. Você precisa também ajudar outras pessoas, não deixe de ajudar outras pessoas quando você estiver com problemas. Muita gente faz isso e isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente pode fazer com relação aos nossos problemas, mas geralmente são poucas coisas. E no fim você só fica se preocupando e a preocupação não resolve nada. Acontece que quando você está ajudando outras pessoas, você tira o foco do seu umbigo e você se concentra mais nos outros e isso te ajuda a não pensar tanto nos seus problemas. Fora isso, as pessoas que contavam com a sua ajuda, elas não deixam de contar porque te surgiram problemas. Quando você tiver com problemas, não deixe
de lembrar do tamanho de Deus, do poder de Deus. Assista todo tipo de testemunho, fale com pessoas que podem te lembrar disso, que podem te lembrar que Deus pode tudo e que Ele pode com facilidade resolver teus problemas. Outra coisa que distrai a gente de Deus é o nosso trabalho. Sim, Deus ama que você trabalhe, Deus não gosta da folga, da preguiça, Ele quer que a gente trabalhe sim, com certeza, mas isso jamais pode tirar o primeiro lugar que é todo dele. É por isso que o teu tempo a sós com Deus deve ser sempre a primeira coisa do teu dia. Nesse tempo a sós com Deus, você vai orar, você vai ler ou ouvir a Bíblia, você vai assistir um programa como esse, mas tire o seu tempo a sós com Deus, que é importantíssimo. Quando você se distrai disso, você acaba perdendo muito, sem perceber, porque é de uma maneira silenciosa. Outra coisa também que vai te distrair muito, e isso já é um clássico, são as redes sociais. Não é que elas são completamente negativas, especialmente se você seguir as pessoas certas. Por exemplo, eu sigo um monte de gente que fala de Deus, que fala de coisas relacionadas a Deus, e até que existe um lado muito bom disso, mas a gente não pode esquecer que isso não deve dominar a nossa vida e que a gente deve passar horas nas redes sociais, mas não se esqueça que elas te distraem ao ponto de você passar horas e acabar deixando de fazer coisas que são importantíssimas para a sua vida, muitas vezes inclusive de buscar Deus. Aquele tempo que você está lá rolando, você podia estar orando, você podia estar ajudando alguém, você podia ligar para alguém que está precisando de uma atenção. As futilidades também podem nos distrair muito de Deus. A gente pode estar lá focado em coisas que são totalmente irrelevantes e você está lá pensando naquilo e tudo. E isso muitas vezes pode estar roubando um tempo que você podia estar se dedicando a Deus e até outras coisas importantes. Não se esqueça de pensar no quanto as futilidades te roubam de um tempo precioso. É bom você refletir, você parar para pensar nisso. Orgulho também distancia a gente muito de Deus, porque quando você fica orgulhoso, você fica pensando, não, eu consigo tudo, eu posso tudo. Olha, você pode muitas coisas, mas não se esqueça que as coisas que você pode porque Deus permitiu. Então, cuidado com o teu orgulho, cuidado com você achar que você consegue tudo, que você não precisa de ninguém, porque todo mundo precisa de Deus. E a gente não pode esquecer disso para justamente continuar dependendo dele, para continuar agradecendo a ele. E muitas vezes uma coisa que pode te distrair de Deus é frequentar a igreja. Mas essa eu vou te explicar depois. E daí eu te pergunto, se distrair é pecado? Vamos dar uma olhada nessa parábola. Lucas 14, de 16 a 24, diz o seguinte: Então Jesus lhe disse, certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham que está tudo pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado, comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro disse, acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o empregado disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obriga os que você encontrar ali a virem a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. E o que significa isso? Bom, significa o seguinte, a festa é o reino de Deus. É você estar buscando a Deus, é você estar fazendo a vontade de Deus, né? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vai viver em festa. Pode até ser que não seja imediatamente, mas quem faz a vontade de Deus vai ter sucesso em tudo que faz. É uma vida boa para quem vive no reino de Deus. Depois ele fala, todos foram convidados, ou seja, todos nós fomos convidados por Deus. Só que alguns aceitam o convite e outros, infelizmente, não. Mas todos estão convidados. Inclusive, a gente tem que ter esse coração para com as outras pessoas, de pensar, puxa vida, eu devo falar de Jesus, eu devo tratar as pessoas bem justamente para aproximá-las de Deus, para dar o exemplo. E quais foram as desculpas dadas? Bom, as desculpas dadas, a primeira de todas foi, comprei um sítio, ou seja, eu estou trabalhando. Eu não posso, que eu tenho que trabalhar.
Eu não posso ir na festa de Deus, eu não posso me comprometer tanto com o Senhor, eu tenho que trabalhar. É importante trabalhar, sem dúvida nenhuma, mas isso, em hipótese alguma, pode se sobrepor a você estar com Deus, a ter intimidade com Ele, a buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Nós temos um homem chamado Jatan na nossa igreja que eu considero muito exemplar, porque ele e a mulher dele acordam às 4:45 da manhã todos os dias. Ele trabalha até às 8 da noite todos os dias, incluindo o sábado. E nos domingos ele trabalha um sim, um não. Em todos os domingos ele está lá servindo a nossa igreja. Então, se você está usando do teu trabalho como uma desculpa para não estar servindo a Deus, para não estar buscando a Deus, tá aqui um exemplo para você ver que você não deve fazer isso. Ele poderia falar, olha, eu estou muito cansado, aí não dá, mas não faz isso. Tá lá sempre servindo. Todos nós podemos fazer isso. Ainda falando das desculpas, o outro falou, comprei 5 juntas de bois. O que significa isso? Eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Veja, já é também mais uma bênção. O primeiro comprou um sítio, uma bênção dada por Deus. Puxa vida, você está prosperando, foi lá e comprou agora mais um sítio. Esse aqui também está sendo abençoado por Deus, comprou 5 juntas de bois e ele está cuidando do que Deus deu para ele. Sim, você deve cuidar. Deus ama que a gente cuide as coisas que Ele deu para nós, mas não se esqueça que de jeito nenhum elas podem vir acima dele. De jeito nenhum elas podem vir antes de Deus. Sim, você deve cuidar das suas coisas, mas você nunca deve deixar Deus em segundo lugar. Você deve buscá-lo, você deve procurar fazer sempre a vontade dele, você deve colocá-lo em primeiro lugar. Já o outro falou, a terceira desculpa, eu acabei de casar. Nessa época, quando um homem casava, ele então podia ficar um ano só lá querendo agradar a mulher. Então, por exemplo, se houvesse uma guerra, ele não ia para a guerra porque ele ia ficar em casa agradando a mulher e tudo mais. Mas não custa nada ir numa festa. Mas aqui ele usou dessa desculpa, ou seja, eu preciso cuidar da minha família. Sim, a gente deve cuidar da nossa família e é lógico que isso é algo que Deus ama muito. Ele quer que a gente cuide da nossa família. E sim, uma família é uma bênção. A família que Deus te deu é uma bênção que Deus te deu, mas isso também não deve ser uma desculpa. Até porque, quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente está deixando de abençoar a nossa família. Porque quando a gente busca a Deus, a gente fica mais em paz, a gente conhece mais a palavra dele e coloca mais ela em ação. A gente está dando também o exemplo para os nossos filhos. Os meus filhos, por exemplo, eu não falo para eles busquem a Deus, eles me vêm buscando, eles me vêm dando o exemplo. Então, eles buscam porque eles entendem que aquilo é a coisa certa de se fazer. Quando você busca a Deus, os seus filhos entendem que aquilo é algo certo de se fazer e eles devem entender isso. Logo que meu filho nasceu, aliás, antes do meu filho nascer, eu lembro que eu comecei a ficar com um pouco de medo de ir para a igreja, porque começaram a falar, olha, você pode ficar gripada indo para a igreja, porque afinal de contas é aquele monte de gente junta e você pode acabar ficando gripada. E eu lembro que eu parei de ir aos domingos para a igreja. E aquilo foi muito ruim, eu jamais devia ter feito isso logo antes do meu filho nascer. Hoje já é um adulto, mas a gente não deve fazer isso, a gente não deve deixar de buscar a Deus, a gente deve dar sempre um jeito, olha, então eu vou assistir o culto de alguma maneira e ter contato com as pessoas da igreja, mas você não deve abandonar as coisas de Deus por nada, nem pela sua família. Depois, o patrão falou, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Muitas vezes, bênçãos como o trabalho, como coisas que você então está cuidando, né, que são coisas que Deus te deu, a sua família, elas acabam te distraindo de Deus. Só que você vê, quando ele falou para ir chamar os aleijados, os cegos, os coxos, ou seja, e os pobres, eram pessoas que estavam em situações mais vulneráveis. E essas pessoas, sim, vieram todas.
As pessoas que estão em situação vulnerável, elas vêm todas. Então toma muito cuidado para não fazer das bênçãos que Deus está te dando uma maldição na sua vida. Muitas vezes, a gente com as nossas atitudes, a gente meio que obriga Deus a ter que tirar coisas, bênçãos da nossa vida, para que a gente possa voltar a querer a presença dEle, a buscá-lo. Você entende? A ter intimidade com Ele, porque para Deus a coisa mais importante é que você tenha intimidade com Ele. E depois ele falou, então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Saiba que no original grego, essa palavra obriguem é anankazo, que não é bem exatamente obrigar, mas é assim, seja super persistente ao ponto de a pessoa se sentir obrigada. O que significa isso? Significa que Deus é super persistente, Ele quer muito que você venha, Ele vai persistir demais para que você venha para a festa dEle, para que você venha comer com Ele, para que você venha ter intimidade com Ele. E depois ele termina dizendo, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. O que significa isso? Se você foi convidado e você não foi na festa, você não vai provar o jantar. Ou seja, se você não está colocando prioridade, se você não coloca ele em primeiro lugar como a coisa mais importante da tua vida, você não provará o jantar, você não terá intimidade. Toda vez que a Bíblia fala, né, de eu cearei com você, eu vou jantar com você, eu vou comer na tua casa, significa eu vou ter intimidade com você. Então todos aqueles que não foram, não tiveram também intimidade com ele. E isso é o mais importante, é a coisa mais legal da nossa vida, a gente tem intimidade com Deus, não tem nada melhor, nada mais legal na nossa vida do que isso. Só que uma vez que você não está buscando a Deus em primeiro lugar, você não está indo na festa, você não vai provar esse jantar, nunca. A distração muitas vezes acaba sendo tão grande na vida de uma pessoa que ela pode acabar perdendo a salvação. Sabe como é que você faz para perder a sua salvação? Vou te explicar como é que é. Você acaba nem se importando com qual a opinião de Deus. Você acaba nem se importando se você está ou não está pecando. Você nem se importa se Deus está ou não achando ruim. Tudo bem, você pode voltar a aceitar Jesus como seu Senhor, mas uma vez que você não está mais se importando com a opinião dele, ele deixou de ser o seu Senhor. E você vai ter que voltar a fazer a declaração de eu quero Jesus como meu Senhor. Se isso aqui tá no teu coração, se você percebeu que você se distraiu num nível que Jesus já não está mais contando para nada na tua vida, faça uma oração e aceite Ele como o Senhor da sua vida e viva dessa maneira. E qual que é o problema do frequentador de igreja? Como eu falei lá, e eu falei que eu esclareceria depois, agora eu vou esclarecer para você. O frequentador de igreja, ele pode viver como o irmão do filho pródigo e também o filho pródigo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o filho pródigo, ele saiu de casa pedindo a herança para o pai adiantada, gastou toda essa herança com um monte de besteira, com prostituta, com tudo que você pode imaginar de ruim. Ele ficou numa situação tão ruim que ele ia ter que comer junto com os porcos. Ele falou, é melhor eu voltar para casa e pedir para o meu pai para ser funcionário dele, comer como os funcionários, que eles comem muito melhor do que isso aqui, né? Do que essa porcaria ele tá me falando. E quando ele chega em casa, para surpresa dele, o pai estava de braços abertos, esperando por ele, colocou o anel sinete, colocou as vestes, né, a roupa, que seria a roupa de filho mesmo, e as sandálias também. Ele estava lá vivendo, né, o pai querendo que ele vivesse como filho mesmo. E o irmão dele, quando viu, ele foi chegar em casa, ouviu aquele barulho de música, porque o pai estava lá fazendo um churrasco por causa da volta do filho, perguntou, escuta, o que está acontecendo? Ele falou para os outros funcionários. Ele falou, teu irmão voltou, teu pai está fazendo uma maior festa, tá fazendo churrasco aí, né, porque teu irmão voltou. Ele falou, como é que é? Ele foi para ele e falou assim, pai, eu estava aqui o tempo inteiro trabalhando, nunca saí daqui, fiz tudo direitinho. Daí meu irmão vai, gasta toda a herança adiantada, que ele pediu adiantado, e você recebe ele com um churrasco. Eu nunca tive nada, e você recebe ele com um churrasco. Ele falou, filho, tudo que é meu é teu. Se você queria fazer um churrasco com seus amigos, você podia pegar uma ovelha e matar essa ovelha e fazer um churrasco para você também.
Você é meu filho também, você é dono de tudo isso aqui. Mas ele estava tão distraído que ele estava dentro da casa do pai, não entendendo que ele tinha essa intimidade. E muitas vezes você está dentro da igreja e você é só um frequentador de igreja. Você vai, mas na verdade você já não tem mais intimidade nenhuma com Deus, você não ora mais, ou se ora, você ora já no automático, sempre repetindo as mesmas coisas sem nem pensar. Sim, a gente ora muitas vezes repetidamente, que a gente vai falar as mesmas coisas e tudo, mas o teu coração não está lá. Uma pessoa que é assim, ela precisa voltar a estar realmente com essa intimidade com o Pai. Porque é isso que Deus quer de todo mundo, né? Ele fala também, logo depois dessa parábola, ele conta a parábola da dracma perdida, que também é uma moedinha que estava perdida dentro de casa. Então, muitas vezes você está dentro da casa do Pai, mas teu coração não está mais lá. Busca Deus, busca essa intimidade que é o que Ele quer com você. Não basta você ser um frequentador da igreja. Sim, é essencial que você vá à igreja, que você frequente a igreja, mas você precisa também ter essa intimidade com Deus. Às vezes você está lá dentro da igreja, mas você não ora, você não se arrepende dos seus pecados, você está com os mesmos pecados há anos. Pede graça para Deus, tem intimidade com Ele, pede para Ele te transformar. É importantíssimo que você tenha essa proximidade. E como que a gente faz para não se distrair de Deus? Bom, a primeira coisa, é o que eu falei, é você ter o teu tempo a sós com Deus, sendo essa a primeira coisa do teu dia para você garantir, porque essa você precisa garantir. Você precisa garantir o teu tempo de buscar Deus orando, de estar lendo ou ouvindo a palavra, de estar assistindo programas como esse, de estar lendo livros referentes a Deus. Você precisa disso. Você precisa conversar, ouvir a Deus. Depois, ore com o seu coração. Fale, converse, se abra com Deus, pergunte para Ele, busque ouvir o que Ele está querendo te dizer. Outra coisa, leia ou ouça a Bíblia, porque dessa maneira Deus conversa muito com você. Então é importante que você estabeleça aí um número de capítulos por dia e todos os dias você faça esses capítulos, ou sei lá, um tempo, mas é importante que você faça isso. Deus vai conversar muito com você através da leitura ou da audição bíblica. Outra coisa para você não se distrair de Deus é você ter amigos que creem. Quando a gente está num meio onde as pessoas não estão nem aí para Deus, a tendência é que você fique igual. 1 Coríntios 15:33 fala, não se iludam, as más companhias estragam os bons costumes. Então não ache que com você não vai ser assim, porque sim, é assim que acaba acontecendo. Então toma muito cuidado com quem você anda. Outra coisa para você não se distrair de Deus, lembre que você depende completamente dele, que você precisa dele. É muito importante. E outra, seja grato. Quando a gente é grato, a gente lembra que Deus está lá fazendo pela gente, a gente lembra tudo que Ele fez pela gente. Isso é importantíssimo para você não se distrair de Deus. E para terminar, lembre-se que existe uma eternidade e que você precisa estar conectado com Deus, porque você quer ter a vida eterna. E ela é importantíssima também, muito mais do que essa vida que a gente está vivendo aqui, que é tão pequenininha, tão nada, né? Tão grãozinha de areia, comparando com o que é a eternidade. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus.